Salmos 118, verso 1, nos diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. A paz do Senhor Jesus. Que o bom Deus continue com as suas mãos estendidas sobre você, sobre a sua família, sobre sua casa, sobre os seus negócios, e que esta manhã de domingo seja mais uma manhã abençoadíssima. Nós vamos estar louvando a Deus, nós vamos estar meditando na sua palavra e crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo você que está nos acompanhando neste culto no lar, a nossa escola bíblica dominical. Todos os domingos de manhã nós temos esse encontro marcado aqui na Rede Brasil de Comunicação, onde paramos alguns instantes para adorarmos a Deus. Você que está em casa, quem sabe viajando, quem sabe trabalhando, e é possível acompanhar esta programação, ou até mesmo você que está, infelizmente, doente em casa ou no hospital, mas está aí conectado na Rede Brasil. Certamente Deus tem uma palavra no teu coração. Esta manhã foi o Senhor quem fez e nós temos motivos para agradecê-lo, pois estamos vivos apesar de todas as dificuldades. É mais um dia que o Senhor Deus tem proporcionado à nossa vida. Você que sempre está nos acompanhando e pode divulgar esse trabalho, mandando o link desta programação para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus parentes, aqueles que estão até fora do Brasil. Você pode sim, pelo YouTube, clicar e mandar o link deste culto e abençoar famílias. Certamente você estará evangelizando alguém, abençoando o outro com a ministração da palavra que vai ser proferida e estará fazendo a obra do Senhor, não é? Isso é maravilhoso. São benefícios que a tecnologia nos trouxe e por isso nós queremos convidar você a compartilhar, enviando o link aí deste culto no lar. Nós queremos louvar a Deus por esta manhã, agradecer também ao nosso muito digno pastor presidente, o pastor Ailton José Alves, por esta oportunidade, agradecer também ao nosso superintendente, o pastor Nad Jackson Saraiva, e dizer que nós estamos aqui para juntos bendizermos e exaltarmos aquele que é o único digno de receber toda a honra, glórias e louvores. Como sempre fazemos, nós vamos estar orando, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa família e sobre os nossos negócios. Ore comigo em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, nos entronizamos agora. Estamos diante da Tua presença para, em primeiro lugar, Senhor, agradecer pela vida, agradecer pela salvação das nossas almas, agradecer pelo sacrifício expiatório de Cristo na cruz do Calvário, te agradecer pela família, Senhor, te pedir uma bênção especial sobre este culto que inicia. Que as Tuas boas mãos continuem sobre a nossa vida, sobre os nossos parentes, sobre os nossos negócios, nossos projetos, nossa vida, sobre o nosso país. Abençoa o Brasil, Senhor. Abençoa, Deus, para que o Brasil continue prosperando e que as Tuas boas mãos estejam sobre a vida da Tua igreja. Guarda-nos, livra-nos do mal, traz-nos, ó Deus, uma palavra abençoada nesta manhã. Usa o Teu servo, que irá ministrar, Senhor. Isso nós te pedimos e te rogamos por aqueles que estão em casa, por aqueles que estão trabalhando, por aqueles que estão viajando e por aqueles que infelizmente estão, Senhor, quem sabe doentes, internados em hospital, hospitalizados ou assim, algo parecido. Estende Tuas mãos, é o que nós te pedimos e recebe toda a honra, glórias e louvores em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Chegou o momento agora de adorarmos ao Senhor e para tanto nós vamos convidar você que pode abrir a sua harpa cristã. Se você não pode, mas está ouvindo, aumente aí o som do seu televisor, do seu smartphone, do seu tablet, não sei por onde você está acompanhando, mas aumente um pouquinho o som e vamos louvar a Deus com família, adorando ao Senhor. Tem sido escalado pelo nosso pastor presidente, o nosso companheiro, o presbítero, irmão Jailton, ele sempre está conosco aqui e ele vai louvar a Deus agradecendo ao Senhor por mais um domingo. Pai do Senhor, presbítero, por favor. Amém, glória a Deus. Cumprimentamos a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus. Que alegria estarmos aqui na Escola Bíblica Dominical para aprendermos a palavra do nosso Deus.
já devidamente autorizados. Vamos abrir as nossas harpas, são os hinos sugeridos na nossa lição. E neste primeiro é o hino de número 370, é uma oração grato a Ti. Glória a Deus. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que Tu fizeste por mim, por Tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste, consolação e liberdade de estar aos Teus pés. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Ó meu Senhor, Tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado vertestes assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Aleluia, glória ao nome de Jesus para sempre. Ele é grande, Ele é poderoso. Hino de número 526, grandioso és Tu. Aleluia. Vamos adorar o Senhor, cantar o Seu poder e a Sua grandeza. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a Tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado me vem falar da Tua perfeição. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que Tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no Teu Filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. E quando penso que Tu não poupaste Teu Filho amado por amor de mim,
meu coração, que nele tu ganhaste, transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Recebe, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus, o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Aleluia! Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigado, presbítero Jailson, por estar louvando a Deus conosco. Nós vamos, neste momento, agora, nos dirigirmos um pouco para a lição que estaremos estudando daqui a alguns instantes. Nós estamos em um trimestre abençoadíssimo e hoje nós estaremos dando prosseguimento ao ensino deste terceiro trimestre do ano de 2023. Hoje, nós, dia 23 de julho de 2023, estaremos estudando a lição de número 4. Se você não tem a lição em mãos, você poderá acompanhar conosco aí. Já está disponível em sua tela a imagem da lição de número 4, do dia 23 de julho de 2023, que tem como título Quando a criatura vale mais que o Criador. O texto áureo da nossa lição diz assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Nós temos também a verdade prática da lição, que é um tipo de resumo do que será estudado nesta manhã, que diz assim: a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. Esta lição, ela está, como está exposto aí, um assunto maravilhoso, que é falar sobre o que nós trataremos aqui, o escalado pelo nosso pastor desenvolverá o tema, a auto-idolatria ou também a idolatria, não é? Quando a criatura assume o lugar do Criador. Isso é um assunto que está muito em voga e certamente seremos abençoadíssimos por Deus. A lição de hoje, ela tem como leitura bíblica em classe o livro ou a carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 1, verso 18 ao 25. Mas ela está dividida em alguns objetivos. Quais são os objetivos dessa lição? Primeiro, identificar as consequências da irreligiosidade identificar as consequências da irreligiosidade e culto à criatura. Segundo, compreender a origem histórica do humanismo e seus desdobramentos em nossa cultura. E terceiro e último, conhecer os tipos de auto-idolatria e as orientações bíblicas para escapar destes males. Então é sobre isso que vamos estudar, uma lição muito rica. Você certamente será poderosamente abençoado por Deus. Mas, como sempre fazemos aos domingos, nós temos um momento da leitura da palavra de Deus. E nós queremos convidar você a estar abrindo a sua lição, acompanhando conosco. Se você não tem uma lição, mas tem um exemplar da sua Bíblia, pegue esse exemplar da Bíblia e vamos ler a palavra de Deus. E se você não tem nenhum nem outro, mas quer nos acompanhar também, estar lendo o que vai ser feito, o que vai ser lido nesta manhã, abra então aí pelo menos um pouquinho o espaço do seu tempo e leia conosco, acompanhe o que será colocado aí na sua tela, a leitura bíblica em classe, que é Romanos capítulo 1,
verso 18 a 25. Então, leiamos todos nós juntos, em nome de Jesus. Diz assim, capítulo 1, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, não lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém e amém. Vamos agradecer a Deus, como sempre fazemos, louvando ao Senhor através de uma oração, agradecendo pela sua palavra que foi lida. Querido Pai, obrigado, muito obrigado pela tua palavra, por essa porção das Escrituras, que já se constitui, Senhor, um grande privilégio de ouvir a tua voz, pois a tua palavra ela é viva e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Obrigado por esta manhã, fala conosco, Senhor, através deste assunto, usa o teu servo, que irá ministrar a palavra para que possamos, Senhor, crescer assim na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Recebe toda a honra, glórias e louvores, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, chegamos então ao momento da contribuição. É o momento em que voluntariamente vamos depositar aos pés do Senhor aquilo que está em nosso coração. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. E a Bíblia também diz que Deus recebe daqueles que trazem de forma voluntária. Isso está no livro de Êxodo 35. O Senhor Deus, Ele, é claro, não precisa de nada, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Mas Ele, como Senhor e Criador de todas as coisas, é claro, nos dá para que devolvamos a Ele, não é? É isso que diz as Escrituras. Então vamos fazer isso com alegria. Você que está aí assistindo esse culto pode estar se perguntando como eu faço para contribuir. É muito simples. Você vai apenas acessar o site oficial da IEADPE. Aí está na sua tela o site www.ieadpeplay.org.br. Quando você acessar, você vai descer a página e lá no rodapé você vai clicar em Quero Contribuir. Quando você clicar aí, você vai ser direcionado a mais uma plataforma. Você pode escolher um desses motivos que aí estão. Você pode ficar à vontade, escolha, clica em prosseguir. E quando você clicar em prosseguir, você vai ser direcionado para uma terceira página. E aí você tem várias formas. Você pode contribuir pelo PayPal ou pelo PagSeguro, vai depender de onde você estiver, se no Brasil ou fora do Brasil, a melhor forma que você escolher. E também temos aí as contas bancárias em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, pela Caixa Econômica, Banco do Brasil ou Bradesco. Você pode escolher uma dessas 3 agências.
quero dizer, desses 3 bancos, escolher e fazer a sua contribuição. E, é claro, uma forma prática, rápida e também sem custo nenhum, você pode contribuir através do Pix. Você vai inserir o valor da sua doação, logo em seguida você vai colocar a chave do Pix, que é o CNPJ da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, relembrando 10 632 404 1000 ao contrário e o dígito 51. Você confere os dados, se estiver de fato realmente no nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, você vai confirmar. E depois que você confirmar, você vai estar, claro, contribuindo com a obra de Deus e fazendo o reino do Senhor progredir. A Rede Brasil de Comunicação, por exemplo, é um dos benefícios que a sua contribuição tem sustentado, tem abençoado para que essa programação ao vivo possa estar aí na sua casa todos os dias. Então vamos fazer isso, vamos orar, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida. Sobre você que é empresário, você que é microempresário, você que é aposentado, você que é autônomo, você que infelizmente no momento está desempregado, mas tem lá uma pequena gotinha de amor e quer contribuir também. E você que quer, mas não pode, essa oração é para você também. Nós vamos pedir a Deus que Ele, como Senhor da história, proporcione a você, é claro, quem sabe amanhã, logo cedo de manhã, na segunda-feira, você receber uma ligação ou um comunicado de que estará trabalhando. Então vamos fazer isso, pedindo uma bênção de Deus? Faça um voto de fé, não é? Aproveite esse momento e faça um pacto com o Senhor. Oremos então. Pai querido, diante da Tua presença aqui estamos para Te apresentar os Teus servos, Senhor. Aqueles que irão contribuir e aqueles que ainda não são Teus servos, mas que também desejam fazer, porque eles entendem, ó Pai, que esse trabalho é um trabalho, Senhor, que tem abençoado a sua família, a sua casa, o seu negócio. Então nós te pedimos, Senhor, não através de barganha, porque Tu não és um Deus de barganha, mas por Tua infinita misericórdia. Abençoa aqueles que irão contribuir, Senhor. Aqueles que não irão porque não podem, também da mesma forma nós te pedimos que a Tua bênção alcance a sua família. Veja aqueles que estão desempregados, abre portas de emprego, Senhor, para que eles tenham condições de manter a sua família e também continuar abençoando a Tua obra. Veja este empresário, este grande empresário, este microempresário e a todos aqueles que desejarem abençoar a Tua obra. Nós te pedimos, Senhor, que esta bênção repouse sobre cada um deles em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Vamos convidar mais uma vez o nobre companheiro, o presbítero Jailson. Ele vai estar louvando a Deus com mais um hino e nesse momento você pode ir lá fazer a sua doação para a obra de Deus. Presbítero, fique à vontade, mais uma vez. Amém. Hino de número 598, Riquezas do Céu. Glória a Deus. Oh, buscai não as riquezas deste mundo de incertezas, as do céu não têm tristezas. Oh, buscai-as, sim, buscai. Oh, buscai não as loucuras que só trazem amarguras, mas as eternas venturas. Oh, buscai-as, sim, buscai. Oh, buscai Jesus primeiro, ao real fiel Cordeiro, nele há gozo verdadeiro. Oh, buscai-o, sim, buscai. Sim, buscai Jesus bendito, seu amor é infinito, inefável, inaudito. Oh, buscai-o, sim, buscai. Sim, buscai a santidade, a pureza, a caridade, com temor, com humildade. Oh, buscai-as, sim, buscai. De Jesus imitadores, sede bons trabalhadores, e buscai os pecadores. Oh, buscai-os, sim, buscai,
amor a convidá-los, e de agora procurá-los, pois Jesus manda chamá-los. Oh, buscai-os, sim, buscai. Amém. Glória a Deus, que bênção, que louvor maravilhoso. Sentimos a presença de Deus desde o momento que estamos diante dele, não é? Nós vamos agora dedicar um tempo à exposição da palavra. Você que está aí em casa, no trabalho ou em qualquer outro lugar e pode ouvir a mensagem, faça isso. Tem sido escalado pelo nosso pastor presidente, o nobre ministro, evangelista Jonathan Lucena, companheiro que trabalha ali na superintendência das escolas dominicais. Nós queremos convidar o companheiro aqui, paz do Senhor, ministro. Amém, evangelista. Muito bem, vamos estar orando, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida e certamente as famílias serão muito abençoadas em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém, glória a Deus. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Queremos dizer da nossa alegria, satisfação de estarmos também nesta manhã de domingo, juntos adorando a Deus, na beleza da sua santidade e também com a oportunidade de seguirmos estudando a santa e preciosa palavra do Senhor. Agradecemos ao nosso Deus pela honra de estarmos servindo nesta igreja. Agradecemos igualmente ao nosso estimado pastor presidente, pastor Ailton José Alves, que através do nosso superintendente, o pastor Nadi Jackson, nos confia esta oportunidade para estarmos cooperando neste trabalho também. Dizer do prazer de estar com você, com a sua família, aqueles que lhe cercam, seja no ambiente de trabalho ou mesmo na sua residência, talvez você que está enfermo, está no hospital ou acompanhando alguém nesta condição, mas na medida em que estaremos estudando a palavra de Deus, vamos continuar crendo, não é? O Senhor é poderoso para fazer um milagre. Enquanto meditamos na palavra, Deus opera em nossas vidas. E como já muito bem apresentou o evangelista Alessandro, a lição de hoje tem como título, a lição de número 4, Quando a criatura vale mais que o Criador. Os irmãos estão acompanhando desde o início deste trimestre que a proposta é trazer à mente a lembrança de que a Igreja de Cristo está lutando contra o império do mal. E a lição de número 4 vai estar tratando de um mal que tem prejudicado a história da humanidade, isso desde a antiguidade, como principalmente em nossos dias. E o comentarista, o pastor Douglas Batista, de forma muito acertada, ele vai trazer para nós, dentro das balizas da lição, de forma estruturada como está, os principais pontos que tratam a respeito de um problema que está enraizado dentro da natureza humana caída, que é a idolatria. E já na introdução, que é uma espécie de resumo do que estará sendo proposto em toda a lição, nós já percebemos o importante ensino contido neste assunto, nesta lição. E eu queria lhe convidar nesse momento, você que está com o exemplar da lição ou estará acompanhando, a imagem da lição vai estar sendo divulgada para que você possa estar também conosco, acompanhando esse importante ensino. Veja aí na sua lição, a introdução da lição, o que nos diz. A soberba e a insensatez do homem ímpio o mantém afastado da verdade de Deus. Com o advento da revolução do pensamento, ao ser criado, passou a priorizar cada vez mais a criatura em detrimento do Criador. A auto-idolatria, o coração perverso e a escolha pelos prazeres da carne colocaram a raça humana em inimizade contra Deus. A lição de hoje, portanto, é um alerta acerca do que ocorre quando Deus deixa de ser a medida de todas as coisas. Percebamos que já pela introdução, o comentarista nos faz refletir sobre o qual mal faz tirar Deus da centralidade, tanto da história humana de um modo geral, como de forma pontual para a vida de cada um de nós. De modo que o apóstolo Paulo, quando escreve a sua epístola aos Romanos, a propósito, uma das principais epístolas escritas pelo apóstolo Paulo, alguém disse e atribui a Martinho Lutero a ideia de que se o Novo Testamento, se fosse o caso de ser perdido ou destruído, mas se fossem preservados pelo menos 2 livros, o Evangelho escrito por João e a Epístola aos Romanos, disse esta frase atribuída a Lutero:
de que seria suficiente para preservar as principais doutrinas do cristianismo, já que a Epístola aos Romanos possui esta característica, esta natureza teológica muito rica quanto a ensinamentos. E o apóstolo Paulo tinha como pretensão apresentar a sua mensagem à igreja que estava em Roma e receber desta igreja amparo para que pudesse prosseguir no trabalho missionário que ele também descreve com muita propriedade nesta epístola. E ele inicia, não é, a sua mensagem conscientizando a condição do homem caído. É o que fica evidente quando lemos todo o capítulo 1. Ele traz uma introdução mostrando da capacidade que o Evangelho possui para libertar, que é o poder de Deus, e diz por que é que o Evangelho precisa libertar o homem, em razão da sua procura, este homem sem Deus, distante do Senhor, procurando cada vez mais dar passos largos para longe da presença de Deus. E nesses passos sucessivos, este homem caído, sem Deus e regenerado, envereda por caminhos cujas características são demonstradas pelo seu comportamento. E a lição vai tratar exatamente sobre isso. E duas palavras são destacadas dentro desse contexto da lição. Além da palavra antropocentrismo, que estará sendo destacada na lição, existem outras duas que precisamos, a título de introdução, já fazer menção da sua definição e conceituação. É a palavra idolatria e a palavra autoidolatria. Parecem ser a mesma coisa, mas possuem significados diferenciados. Traz uma definição mais específica e outra de forma mais abrangente. Por exemplo, quando nós pensamos sobre idolatria, nós conhecemos o significado básico. Por exemplo, à luz do dicionário da língua portuguesa, idolatria traz a ideia de culto que se presta a ídolos. É a definição básica do dicionário da língua portuguesa. Culto prestado a ídolos, idolatria. Mas quando nós analisamos o texto à luz do Antigo Testamento e do Novo Testamento, principalmente, nós vamos perceber de que idolatria possui uma abrangência ainda maior quanto ao seu significado bíblico. Por exemplo, a palavra eidolatreia, que é uma palavra grega, ela possui o significado teológico, por exemplo, de ser considerado como um amor excessivo por alguma pessoa ou mesmo um objeto. Veja que, teologicamente, esta palavra ela já possui um significado mais abrangente, não se limitando apenas como um conceito de prestar adoração a uma imagem, a ídolo, mas também tendo desdobramento, sendo uma pessoa, um objeto e coisas a mais que nós veremos aqui. Alguém disse que a palavra eidolon, que é a palavra que dá a ideia ou a origem ao termo eidolatria, significa ídolo, e latreuem quer dizer adorar. Refere-se à adoração ou veneração a ídolos, imagens, quando usado em seu sentido primário. Porém, em um sentido mais amplo, pode indicar a veneração ou a adoração a qualquer objeto, pessoa, instituição, tanto um sentimento de ambição e por aí vai. Tudo isso tirando Deus da centralidade e colocando outra coisa em seu lugar. A grosso modo, idolatria é tudo aquilo que tira Deus do centro da vida humana e que outra coisa é colocado no lugar. Seja um ídolo, seja um objeto, seja uma pessoa, seja uma função, o que for. Tudo aquilo que rouba a centralidade de Deus do coração do homem, isso é considerado, à luz da Bíblia Sagrada, como idolatria. Então percebamos o significado amplo desta palavra. Mas perceba que um outro termo que deve ser destacado é autoidolatria, o que o comentarista faz menção com muita propriedade. Partindo da conceituação deste termo, facilitará a compreensão de algumas falas que o pastor Douglas, comentarista da lição, se utilizou no comentário desta lição de número 4. A autoidolatria também é a junção de duas palavras gregas, a palavra autos, que significa a si mesmo, e a expressão latria, que traz a ideia de adoração, de modo que a autoidolatria é a adoração a si próprio.
é a veneração a si mesmo. Veja que a idolatria diz respeito ao ato de reverenciar, de idolatrar, de divinizar uma pessoa, um objeto, algo em terceiro plano, vamos dizer. Mas a autoidolatria diz respeito a si, é a adoração a si mesmo, à sua imagem, ao seu corpo, à sua pessoa. De modo que um outro termo utilizado como correlato, que poderia ser muito bem aplicado também aqui, é o termo egolatria, é a adoração a si mesmo, ao seu ego. E quando nós analisamos a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber, primeiro, que este ato de autoidolatria, idolatria de um modo geral, é uma quebra de um princípio bíblico. Quebra-se uma normatização que o próprio Deus revelou em sua palavra. Por exemplo, abra sua Bíblia, por gentileza, livro do Êxodo, capítulo de número 20, nós vamos encontrar dentro do que é chamado de os 10 mandamentos, ou o decálogo, né? Que é um resumo da lei de Deus para a nação de Israel, os preceitos de Deus revelados, ele é simplificado aqui em 10 mandamentos. E quando nós analisamos, por exemplo, capítulo de número 20, versículo 1 em diante, ao versículo de número 5, de forma específica, nós vamos encontrar de forma muito clara Deus trazendo a seguinte referência. Êxodo capítulo 20, versículos de 1 a 5. Acompanhe na sua Bíblia, por favor. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, não as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Observe que já nesse texto fica muito claro Deus condenando a prática da idolatria. Tudo aquilo que dirige-se à reverência do ser humano para outra coisa, para outro ser, a não ser a pessoa divina, isso é algo reprovável aos olhos do Senhor. À luz do Novo Testamento, nós vamos encontrar isso como sendo uma atribuição da natureza caída, da natureza pecaminosa. A idolatria, portanto, é uma prática reprovável aos olhos de Deus. E encontramos homens que na história da humanidade, principalmente no relato bíblico, demonstraram esse erro, tanto quanto a sua idolatria como a sua autoidolatria. Quando lemos, por exemplo, o livro do Êxodo, ou seja, a partir do capítulo 20, sabemos que isso é uma prática reprovável. Só que a autoidolatria, a adoração a si mesmo, a veneração a si próprio, ela se reporta à realidade angélica. Desde do ato angelical de Lúcifer, por exemplo, que incorreu nesse erro, isso está em Ezequiel capítulo 28, versículos de 11 a 19, como também capítulo 14, versículo 12 ao 14, onde nós encontramos, não só nesta passagem, mas de um modo geral, a soberba, o orgulho, a autoidolatria, sendo um erro cometido pelo ser angelical chamado Lúcifer. A partir de então, a síndrome de Lúcifer alcançou o coração das pessoas, uma vez que o homem caiu em pecado, o seu representante da raça humana, Adão, juntamente com a sua esposa Eva, o pecado passou a todo ser humano. E todos passaram agora a ser inclinados a esse comportamento. Quando nós analisamos, por exemplo, o período histórico em que a Babilônia era o maior império de seus dias, em Daniel, no capítulo 4, versículos 29 a 30, Nabucodonosor vai revelar-se como sendo um homem egolátrico, podemos assim dizer, que cometia a egolatria, a adoração a si mesmo, a veneração a si próprio, a sua autopromoção acima mesmo da própria pessoa divina. Quando nós analisamos o Novo Testamento, encontraremos um outro personagem em Atos capítulo 12, versículos de número 20 ao 23, Herodes Agripa I,
também cometem esse mesmo erro. Então, observe que na história bíblica, e aqui nós, claro, fizemos menção destes exemplos, mas você pode estar lembrando nesse momento de muitos outros que podem ser aproveitados como sendo basilares para fundamentar esta afirmação. Quando nós analisamos o Novo Testamento, vamos perceber, por exemplo, que esta atitude egolátrica é uma das características dos tempos do fim. E o apóstolo Paulo menciona a este respeito. Veja aí na sua Bíblia, por gentileza. Estamos na Escola Bíblica Dominical. Segunda Epístola a Timóteo, capítulo de número 3. Veja aí, por gentileza, Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. E leia a partir do versículo de número 1. E acompanhe o que diz a palavra do Senhor. 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículos de 1 em diante. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Veja que no versículo de número 2, Paulo é muito claro em dizer de que uma das características dos homens dos tempos do fim, tempos trabalhosos, são amantes de si mesmos. E entenda, amantes de si mesmos, não é uma pessoa que ama a si no sentido bíblico da palavra, não é? Como o próprio Senhor Jesus disse, que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Não é isso aqui. É a pessoa que é egoísta, que coloca as suas prioridades em detrimento de outrem, a ponto de tirar o próprio Deus do cenário da sua vida. Amantes de si mesmos. O que traz consequências gravíssimas em todo o cenário social. Uma pessoa que vive nessa prática egolátrica, pensando em si mesmo, você sabe que quem é assim, em primeiro lugar está o eu dele. Ele pensa em si em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele pensa em si também. E em terceiro lugar, ele continua pensando em si. Ele tira Deus e a todos de cena, a ponto de priorizar somente a sua vontade, somente os seus desejos, em detrimento à revelação bíblica do que Deus exige para aqueles que foram criados por Ele. E nós encontramos a Bíblia de forma muito clara, mostrando que isso é um pecado gravíssimo. De modo que na lição, observe que, partindo do próprio texto utilizado pela lição, Romanos capítulo 1, se você estiver olhando agora para a sua lição, eu quero lhe chamar para a leitura do tópico de número 1, onde o comentarista, de forma muito sábia, ele traz à tona o seguinte ponto: o desprezo à verdade. O que naturalmente vai ser a consequência de quem coloca as suas preferências, suas prioridades em detrimento da vontade soberana de Deus. Quando a pessoa envereda pelo caminho da autoidolatria, naturalmente, tudo que está à sua volta será desprezado. Por isso o comentarista, no tópico 1 da sua lição, acompanhe comigo a leitura deste ponto e você perceberá o que ele vai estar aqui trazendo à lembrança. Tópico 1, o desprezo à verdade. Ponto 1, a impiedade e a injustiça. Nos diz assim a lição. Acompanhe conosco, por favor. O termo impiedade é a tradução do grego asebeia, que significa irreligiosidade. Ele refere-se à decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse. Já o vocábulo injustiça vem do grego adikia e significa sem retidão. A palavra carrega a ideia de não ser reto diante de Deus e nem com o próximo. Ambas as palavras revelam a situação geral da humanidade não regenerada, que Paulo descreve muito bem no capítulo 1, sua idolatria, o culto à criatura, a perversidade e a depravação moral, também descrita nesse mesmo capítulo, que expressam a decisão deliberada do homem em desprezar a verdade divina, o que também fica muito claro, versículo 19, versículo 20, nós encontramos essa investida contra o temor de Deus, diz ainda o comentarista, e a relativização do pecado que aprisiona e cauteriza a consciência humana. Tais ações provêm da recusa do homem em glorificar o Criador. Então perceba que
uma vez que o homem ele dá vazão à concupiscência da carne, aos desejos desordenados, não se submete aos parâmetros de Deus, daquilo que ele revelou em sua revelação geral, o que Paulo diz que já é o suficiente para demonstrar ao ser humano como ele deve se comportar. E principalmente no que diz respeito à sua revelação específica, especial, por meio da sua palavra, por meio da sua pessoa bendita do Senhor Jesus. A palavra escrita e a palavra viva. A revelação específica de Deus. Isso por si só já deveria fazer com que o homem despertasse, mas o homem irregenerado, ele insiste, ele nutre em seu coração o desejo de estar distante da presença do Senhor. E automaticamente, claro, na medida em que este vazio natural que o homem tem, que só pode ser preenchido plenamente com a presença de Deus, precisa ser colocado em seu lugar outras coisas. Por isso que o homem começa a dar passos para que os seus anseios sejam saciados. E daí surge o desprezo pela verdade, através da prática da impiedade, através da prática da injustiça e outras coisas mais que na lição nós estaremos meditando ponto a ponto. E quando se age dessa maneira, o comentarista faz questão de resumir essa prática como sendo a insensatez humana. Veja aí, tópico 1, agora o ponto de número 2. E você vai encontrar o comentarista dizendo o seguinte: o apóstolo Paulo assegura que a revelação geral de Deus, por meio da natureza, faz com que o ser humano possua o conhecimento sobre o Criador. Por isso, ninguém pode ser indesculpável acerca da realidade divina, nem de seu eterno poder. Não obstante, mesmo em contato diário com essa revelação, o homem iníquo não glorifica a Deus, nem lhe rende graças. Em lugar de reconhecer o Criador, o ser criado age como se não fosse criatura e se comporta como se fosse divino. Por causa das especulações pretensiosas de seu coração e de sua auto-idolatria, tanto seu raciocínio quanto o seu intelecto em relação à verdade tornam-se inúteis. Suas ideologias rejeitam, pervertem e substituem a verdade de Deus pela mentira do homem. Dessa insensatez resulta a idolatria e a perversão moral. Veja que aqui é um ponto considerado, não é? A insensatez leva o homem a desacreditar da existência de Deus, ateísmo, e consequentemente, isso vai trazer um relativismo quanto à sua prática moral, já que Deus para ele não existe, não é mais aquele que determina qual é o comportamento que deve ser seguido, então cada um faz o que bem entende. E essa expressão você lembra onde corriqueiramente apareceu no Antigo Testamento, quando lemos, por exemplo, o livro dos Juízes, quando cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. Não tinham mais parâmetro, não tinham mais referência, não tinham mais o viés moral, cada um fazia o que queria, porque isso para quem está distante de Deus é mais agradável. É por isso que se entende, por exemplo, como é que uma pessoa distanciada de Deus age com comportamentos que você olha e diz, não, meu Deus, como é que uma pessoa se passa por uma coisa dessa? Como é que a pessoa tem a capacidade de agir desta maneira, de falar desta forma, de se conduzir desta maneira? É porque esta pessoa perdeu totalmente o parâmetro. Uma vez não existindo Deus para ele, obviamente não há prestação de contas, não há padrão moral a ser seguido. Para ele, a consciência cauterizada não mais sentirá as agudas pontadas de que aquele comportamento é errado e a pessoa vai agindo naturalmente, nutrindo os desejos da carne. Isso nos faz entender o comportamento de algumas pessoas em nossa sociedade. E isso é, à luz da Bíblia, uma insensatez. É passar por cima da verdade de Deus revelada. É substituir a Deus e a sua verdade naquilo que a Bíblia chama de erro, de engodo, de pecado, natureza pecaminosa, atos que comprometem a vida do ser humano, tanto no presente como no porvir. Por isso a lição traz para nós esta referência.
De modo que, uma vez que a insensatez é nutrida no coração do homem caído, eu estou falando aqui, veja, em relação ao homem caído. Mas na medida em que o homem vai dando esses passos e este pensamento de idolatria, de auto-idolatria, vai campeando no coração, isso vai trazendo influências que não se limita mais agora somente ao campo da vida das pessoas distantes de Deus. E alguém pode se perguntar, o que esse assunto tem a ver comigo, por exemplo, que já sirvo a Deus? A lição vai tratar isso de forma muito específica lá no tópico de número 3, mas me permita antecipar aqui um conteúdo partindo do ponto seguinte, tópico 1 e o ponto de número 3, que é o culto à criatura. Veja aí na sua lição, por favor. Acompanhe conosco também. Ao rejeitar a Deus e as suas leis, os filhos da ira são deixados à mercê de seus desejos pecaminosos. Dentre eles, a impureza sexual, a degradação do próprio corpo. Aqui o texto bíblico ratifica a anunciada ira de Deus sobre a impiedade e a injustiça dos homens. A corrupção moral do ser humano deriva de sua rebelião contra Deus. Sua natureza caída troca a verdade pelo engano e prefere honrar e servir a criatura em lugar do seu Criador. Assim, na religião, os seres criados passam a ser cultuados. Isso aqui é importante. Me permita abrir um parêntese aqui. Observe que a partir desse ponto, o comentarista vai abranger este pensamento, mostrando que esse perigo da idolatria, da auto-idolatria, essa filosofia humanista, antropocêntrica, onde o homem é o centro, não vai se limitar somente a ser revelado na vida de alguém que não serve a Deus. Porque ele vai dizer assim, na religião, está falando de pessoas do âmbito religioso, seja ela qual for. Isso significa dizer que, se nós não tivermos cuidado, aqueles que dizem servirem a Deus, aqueles que dizem ser cristãos, evangélicos, servem ao Senhor, podem, se não estiverem se policiando, permitir, abrir concessão para que em seus corações sejam colocados a semente ou nutra-se aquilo que inevitavelmente é inerente ao ser humano, que é a natureza pecaminosa, e essa natureza seja alimentada a ponto de o velho homem vir a reinar. E se esse velho homem reina, automaticamente ele vai estar querendo tomar o lugar que pertence a Deus. E pessoas que não precisamos ir muito longe para percebê-las, que em seus corações nutriram esse sentimento e começam agora a serem tidas como sendo deuses na terra. Você percebe hoje, por exemplo, com o advento da internet, me permita dizer, pessoas que estão praticando idolatria, não só venerando personalidades do mundo evangélico, porque observe, isso é um desdobramento do tema geral. Há pessoas hoje que idolatram personalidades. Um erro que Paulo combateu, por exemplo, ao escrever a sua carta aos Coríntios, por exemplo, onde havia grupos específicos dentro da congregação de Corinto, em que uns seguiam a Apolo, outros seguiam a Pedro, outros diziam, eu sigo a Paulo, e dizem os estudiosos que o pior de todos é os que diziam, eu sigo somente a Cristo e não aceito a autoridade espiritual de ninguém, eu não me submeto à liderança constituída, eu não me submeto a nenhuma orientação a uma liderança estabelecida na minha congregação, eu só escuto a Deus, colocando suas preferências pessoais em detrimento à revelação bíblica. E havia essa dificuldade na igreja de Corinto. Um culto à personalidade. E essa atitude ou esse comportamento continua em nossos dias. Principalmente, repito, com o advento da internet. Com os gurus do ambiente religioso, onde agora ficou mais fácil influenciar vidas apenas sentado numa cadeira, dentro do seu quarto, da sua casa, de frente a uma câmera, e ali vai dando as diretrizes e se tornam detentores de uma pseudo-autoridade inabaláveis, indiscutíveis, e o que é dito é entendido como lei, quebrando princípios, muitas vezes da palavra, para
atingir os seus propósitos egoístas. E muitos ditos cristãos estão enveredando por isso. Isso é idolatria. É venerar a criatura em lugar do Criador. Quer ver um outro exemplo bem prático? Quantos que idolatram pessoas que são ditas utilizadas nos dons espirituais? E me permita fazer uma observação. Há pessoas que Deus usa verdadeiramente. Nós somos pentecostais clássicos, pentecostais da gema, não é? Nós cremos piamente que o Espírito Santo continua operando os dons de operações de maravilha, os dons espirituais descritos no capítulo 12 e 14 da primeira carta aos Coríntios, como os demais, continuam em vigor em nossos dias. Nós cremos nisso, que Deus se utiliza de pessoas para manifestar a sua grandeza, a sua soberania, a sua grandiosidade. Mas o grande problema é quando as pessoas começam a utilizarem-se de que, porque alguém foi usado por Deus, naturalmente, elas passam a ser reverenciadas a ponto de serem divinizadas, de modo que alguém começa agora a desprezar o que está nas Escrituras, que é a palavra de Deus revelada para nós, e no lugar de, primeiramente, ir na Bíblia para pedir a orientação de Deus, para saber o que está revelado já nas Escrituras, prefere ir para a dita profetisa, para o dito profeta, porque se tornou agora uma divinização, porque alguém é usado pelos dons espirituais. Isso é um erro igualmente, que deve ser corrigido e precisamos aproveitar esta oportunidade. Nós não podemos, de modo algum, nos permitirmos ser levados por esse sentimento, a ponto de esquecer de que quem usa é Deus, quem opera é Deus, quem dá a direção, quem opera é o Senhor. Por isso que Paulo disse, quem é Paulo? Quem é Pedro? Nós somos apenas alguém a serviço de Deus. Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. De modo que não se pode permitir que o sentimento de idolatria esse sentimento seja nutrido também no ambiente evangélico. Respeitamos a todos, consideramos a todos igualmente, tanto aqueles que congregam, como aqueles que são constituídos sobre nós com autoridade espiritual, devemos obedecê-los no que diz respeito ao que é ensinado à luz das Escrituras, mas jamais divinizar quem quer que seja. Tenhamos cuidado para que nós não enveredemos pelo mesmo caminho do erro que ocorreu na igreja de Corinto e que, consequentemente, pode levar a algo ainda pior, como também aconteceu naquela igreja. Observe que são desdobramentos do que está revelado dentro desta temática, idolatria. Precisamos ter cuidado. Ele segue dizendo, observe que paramos aqui, vamos fechar o parêntese, não é? E seguir lendo esta porção para seguirmos para o ponto seguinte, porque a hora passa muito rápido. Mas observe que ele diz, assim na religião, os seres criados passam a ser cultuados. Aí ele segue, nas ciências, a matéria é colocada acima de Deus. Na sociedade, o artista, o atleta, o político, o líder religioso se torna uma referência de idolatria em afronta ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então perceba que a idolatria, quanto ao seu desdobramento, alcança essas áreas da vida humana. Ele mencionou aqui, por exemplo, de atletas, artistas, me permita dizer, quantos que veneram artistas, esportistas, não é? Tem gente que mata e morre pelo seu político de estimação. Tem pessoas que estão tão atreladas aos seus ideais políticos que passam por cima da verdade, do bom senso, negam a verdade somente por uma questão de reconhecimento de uma personalidade. Isso é perigoso. Tenhamos cuidado. Nós devemos considerar, respeitar, ponderar, mas jamais colocar o homem num patamar, num status que somente Deus deve estar nele em nossa vida. Na medida em que esse sentimento ele vai sendo regrado no coração do homem por conta da natureza pecaminosa, no tópico de número 2, nós encontramos o comentarista fazendo menção da roupagem intelectual
que vai ser dado para o que a Bíblia chama de pecado, para justificar, para dar uma roupagem intelectual, me permita dizer, para enfeitar o que a Bíblia chama de forma muito clara de pecado. Na história da humanidade foram surgindo movimentos com o propósito de trazer uma maquiagem para suavizar e influenciar ainda mais pessoas. No tópico de número 2, nós vamos aqui sintetizá-los, mas o comentarista faz menção da revolução do pensamento humano. E na medida em que isso vai ocorrendo, mais influências surgem também no campo filosófico, intelectual, político e, consequentemente, moral. Por exemplo, no tópico 2.1, ele fala de renascentismo, o período denominado da Renascença, característico dos séculos XIV e também do século XVI. E a característica principal desse movimento, como o próprio comentarista menciona, é o racionalismo. Ou seja, tudo devia ter uma explicação racional. Então passa agora a ser racionalizado tudo. Não existe mais a ideia, não existe mais espaço para o crer, para a fé, que contempla além do material. Porque sabemos que nem tudo se é explicado pela razão. A fé e a razão, até certo ponto, andam juntas. Elas não são excludentes. Mas a fé, ela vai mais além do que a razão. Por isso que o escritor, por exemplo, aos Hebreus, no capítulo 11, vai fazer menção disso, que pela fé nós cremos, pela fé nós entendemos. Veja, que a fé precede, está ligada até certo ponto, de mãos dadas com o entendimento, com a razão. Mas a fé, ela consegue ir mais além. Pela fé entendemos, pela fé cremos. E é por isso que o escritor vai dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. Só que o racionalismo vai dizer não. A visão que era antes teocêntrica, em que Deus é o centro e a medida de todas as coisas, passa a ser mudada por uma concepção antropocêntrica. Agora é o homem, com a sua capacidade intelectual de racionalizar, para dar explicações filosóficas, científicas, de tudo que se entende, de tudo que se espera conhecer, das indagações mais profundas do ser humano. Eles passam agora a dizer que o homem se torna a única medida de todas as coisas. E aí surgem os problemas, porque um dos efeitos desse processo, do que é chamado de secularização, quanto à vida social, passa a ceder espaço para o racionalismo e o ceticismo. Não creio. Se não se explica, não é? Se não tem como racionalizar, então deve ser rejeitado. Ora, isso traz um problema muito grande. Nesse sentido, a revolução científica e literária que se deu a partir do Renascimento contribuiu para o surgimento do humanismo, que é o segundo ponto destacado. E o que é o humanismo? Rapidamente, para a gente seguir de forma muito prática. Para esse movimento humanista, que é característico do século XV, é dito, por exemplo, que a ética e a moral dependem do homem. Ora, se o renascentismo vai dizer que tudo é racionalizado e que o homem passa a ser a medida, é quem dá a resposta a todas as coisas, logo, o que é que gera? É que o homem, a sua ética, a sua moral, a sua conduta é determinado por ele mesmo, dependendo do seu entendimento, do que ele compreende, do que ele racionaliza. Então, o humanismo gera exatamente a criatura passando a ser a base de todos os valores e não mais o Criador. Então, se não precisa mais ter fé, não precisa mais crer em Deus, Deus é colocado de lado e assim, consequentemente, não há absolutos, cada um vai dar a si o sentido da sua vida. Isso é o que o humanismo propaga ainda hoje. Consequentemente, os humanistas aprofundaram seus estudos na história antiga e foram desconstruindo o que a Bíblia chama de absolutos. E isso vai criar ainda mais uma roupagem sólida com o advento do iluminismo, ou também chamado de pós-modernismo, iluminismo e pós-modernismo. O iluminismo surgiu na Europa, como é do conhecimento de todos, isso no século XVII, também século XVIII, principalmente, onde ganha corpo
onde seus adeptos rejeitaram a tradição, buscavam respostas na razão, entendia que o homem era o senhor do seu próprio destino, que a igreja era uma instituição dispensável. Veja que pouco a pouco aquilo que é essencial foi colocado de lado. Já a pós-modernidade, ou a modernidade como é chamada, modernidade líquida, que surge a partir da metade do século XX, observam que a sociedade deixou de ser sólida e passou a ser líquida. Isso significa dizer, a grosso modo, que os valores que eram antes absolutos tornam-se o quê? Relativos. Então, vai depender do entendimento, vai depender da percepção, vai depender do ambiente cultural, da conveniência. Então, os fins passam a justificar os meios, a verdade é relativizada, não existe verdade absoluta, cada um é dono do seu destino, cada um faz o que quer e não tem como ser julgado seus atos, porque cada um tem a sua ética particular. É o que é chamado de ética situacionista. Dependendo da situação, vai se justificar alguns comportamentos. Os valores que eram absolutos passam a ser relativos. É o que Isaías já havia combatido em seus dias, né? Isaías capítulo 5, versículo 20. Você pode anotar e ler depois. Nós vamos seguir por conta do horário, porque já estamos nos aproximando do final. Eu concluo lembrando o que o comentarista trata no tópico de número 3. Que este pensamento que foi dado, essa roupagem intelectual por meio desses movimentos que marcou a história da humanidade, renascentismo, humanismo, iluminismo, pós-modernidade, isso veio trazendo consigo alguns comportamentos que são muito vistos na sociedade atual. E o tópico de número 3 trata exatamente a esse respeito. Tipos de auto-idolatria. Tipos de auto-idolatria. Vejamos o ponto 1 rapidamente. Idolatria da autoimagem. E o que significa isto? A idolatria é tudo que se coloca no lugar da pessoa ou da adoração a Deus. Já vimos isto também, à luz de Êxodo 20. Nesse caso, podemos dizer que o culto à autoimagem é uma forma de idolatria. Enquanto Cristo reflete a imagem de Deus, o narcisismo humano reflete a natureza do pecado. O apóstolo Paulo retrata o homem caído como uma pessoa egoísta, amante de si mesmo, avarento, amante do dinheiro, odiosa, sem amor para com o próximo, rebelde, sem amor para com Deus e hedonista, amante dos deleites. Perceba que todo esse pensamento que parte da natureza caída, do homem regenerado, daquilo que está intrínseco ao pecado, passa a ter uma roupagem filosófica, racional, ao ponto de vista de alguns, e vai trazendo exatamente a autoidolatria, o que de alguma forma já comentamos no início, onde pessoas vivem em função da sua autoglorificação. Tem pessoas hoje que cantam grandioso és tu diante do espelho, que dizem louvado seja eu, glórias a mim. Assim como Nabucodonosor disse quando, ao ver a grandiosidade estrutural de Babilônia, você lembra disso? Quando ele disse, a minha Babilônia, que edifiquei com o meu poder, para a minha glória. Veja que não há espaço para Deus nas suas declarações. Isso é nada mais do que o sentimento humanista, antropocêntrico, colocando Deus de lado, saindo da total dependência de Deus para a autossuficiência. Foi o que Nabucodonosor fez. Você lembra de Atos capítulo 12, versículo 20 ao 23, já mencionamos a referência, quando Herodes Agripa I, em um momento em que ele dá um discurso vestido com a sua roupa alinhada, venerado pelas massas, quando ele faz um discurso, alguém diz, isso não é voz de homem, é voz de Deus. E ele se inflou. Ele recebeu a glória que não deveria ser colocada para ele. Ele aceitou para si uma honra que somente a Deus pertence. Veja que disseram que a voz dele não era de homem, divinizando a criatura, no lugar de reconhecer o Criador. E por conta disso o texto diz, como evidência do seu orgulho, ele aceitou esta adoração e foi morto. Os estudiosos dizem que a partir daquele dia ele começa a ter dores estomacais, abdominais, que muito provavelmente, como disse que ele foi comido por bichos,
em razão de uma enfermidade, de alguma verme, algo dessa natureza, e em 5 dias ele morreu. Exatamente porque não deu a glória devida a Deus. E dar glória devida a Deus não é dizer glória a Deus, não. É atribuir a Deus o que a Ele pertence. É dizer, e não, eu sou apenas um homem, não é? É quando João, por exemplo, foi se prostrar diante do anjo lá no livro de Apocalipse. Em sinal de reverência, o anjo disse, não, faça isto, porque eu sou o seu conservo. Adore somente a Deus. Você lembra de um personagem que teve a ousadia de dizer ao Criador, tudo isso te darei se prostrado me adorares? O próprio Satanás quis persuadir o Criador, Jesus Cristo, o Deus encarnado, em dizer, se me adorares, veja que o diabo quer é isto. É a criatura sendo adorada no lugar do Criador. E Jesus disse, não, somente a Deus adorarás e só a Ele servirás. Nós não podemos dar a glória que é dada, devida a Deus, a quem quer que seja. Por isso que a Bíblia diz, Deus dizendo, a minha glória não darei a ninguém. Toda adoração, todo louvor, quem merece é o Senhor. Dentro desse princípio, portanto, há uma necessidade de autopromoção. A pessoa que vive em função da sua autoimagem. Repito, não estou falando aqui do descuido que alguém deve ter em relação à sua imagem. Nada disso. Não está se falando aqui do se apresentar corretamente, de forma ordeira, não é? A sua asepsia, nada disso. O que está sendo tratado aqui é a autoidolatria. É quando alguém leva a sua posição, a sua imagem, acima do próprio Deus em sua vida. Para combater isso, para contrariar, a Bíblia ensina que a primazia é dada a Cristo. Lembra das palavras de João Batista? Quando foram, não é, inflar o coração de João, o seu ego, querendo fazer com que João perdesse o rumo, ele disse, não, importa que eu diminua e que ele cresça. João capítulo 3, versículo 30. A idolatria no coração, diz ainda a lição, e a idolatria sexual. Eu finalizo isto aqui, porque nós estamos vivendo dias difíceis. E me permita dizer, como disse no princípio, esta verdade bíblica, ela não se limita somente às pessoas irregeneradas. Pouco a pouco, isso tem trazido para algumas vidas a insensibilidade da verdade de Deus e pessoas ditas até cristãs, que se permitem ser vencidas por este sentimento idolátrico de autoglorificação. Isso é muito perigoso. E se há um ponto que a lição trata acertadamente, é que a sexolatria, que é o que pode ser entendido como sendo a busca intencional e compulsiva pelo prazer sexual ilícito, porque entendamos, o sexo e a sexualidade foram criados por Deus, mas dentro de um padrão, dentro de uma baliza da revelação de Deus na sua palavra. O problema é que, em razão do erotismo, não é? Da pornografia hoje institucionalizada por meio das redes sociais, o que se tornou ainda mais fácil para pessoas caírem nesse engodo. Então, vidas têm trocado a adoração genuína a Deus, a reverência à palavra, em relação ao altar da idolatria sexual edificado no próprio coração, conforme diz a lição. E finalizo lembrando que a orientação bíblica para corrigir não só esse pecado da idolatria sexual, onde as pessoas colocam o prazer, o hedonismo, não é? É evidente em sua vida, em detrimento da santidade, onde as pessoas às vezes alteram o corpo, o fenótipo, não é? Para se autossatisfazer, para que o propósito seja alcançar o clímax da realização pessoal. É aquilo que os gregos tanto faziam, essa influência, não é? Da autoglorificação. Quantas pessoas estão caindo nesse engodo e negligenciando na vida espiritual. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, ele nos dá uma orientação para escapar desse mal e qualquer outro que venha atrelado a ele. Quando ele diz, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Que possamos em Cristo continuar servindo ao Senhor com alegria e nunca permitir
que essa influência maligna decorrente da queda do homem seja algo que venha trazer para nós cristãos também uma dificuldade para a vida espiritual. Que Deus nos ajude somente ao Senhor servir, somente ao Senhor adorar. Amém. Glória a Deus. Palavra poderosa, não é? Certamente você, sua família e os que estão aí à sua volta foram poderosamente abençoados. Que sirvam essas palavras de alerta, de ensino e que possamos, claro, sobretudo, ter cuidado para não cairmos neste engodo da alta idolatria e entendermos de que estamos em primazia em relação a Deus. Neste momento nós vamos agora agradecer a Deus, glorificando o seu nome e exaltando, pois Ele é o único digno de receber honra, glórias e louvores. E para tanto, nós queremos convidá-lo para estar orando. Nós começamos com oração e terminamos com oração. Esse é o modelo que temos aprendido do nosso pastor presidente e também da igreja evangélica aqui, Assembleia de Deus no Brasil, de forma geral. Então vamos elevarmos nossas vozes ao trono e vamos agradecer a Deus por esta oportunidade. Pai querido, nosso muito obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor nos concedeu, por aquilo que o Senhor nos proporcionou nesta manhã, à luz da Tua palavra, quando usaste, Deus, poderosamente o Teu servo para nos ensinar o que devemos fazer quanto ao assunto da auto-idolatria, onde Tu sais do trono e o homem quer sentar no Teu lugar. Que este mal, Senhor, nunca alcance a nossa vida, que continuemos cientes de que somente Tu, Senhor, és digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Continua com as Tuas mãos estendidas, abençoando a Tua igreja no Brasil, abençoa, Senhor, a Rede Brasil de comunicação, este veículo que tem abençoado milhares e milhares de famílias no mundo inteiro. Abençoa a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, o nosso pastor presidente, o pastor Ailton José Alves, sua família, o vice-presidente, pastor Samuel Oliveira e família, toda a diretoria da igreja. Abençoa-nos, ó Pai, que continuemos debaixo da Tua bênção, nos dar um domingo de paz, que a tarde e a noite, Senhor, sejam frutíferas e que possamos, mais uma vez, estarmos na Tua presença. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as consolações do divino e amado Espírito Santo esteja sobre todos nós agora e para sempre. Amém e amém.